Senhoras e senhores, muito boa noite. É com imensa alegria que iniciamos as comemorações da 5ª edição do programa Jovem Programador, cumprimentando o senhor Andreas Hartmann, presidente do CEPROSC, em nome dos demais diretores. Gostaríamos de agradecer e registrar as seguintes presenças. Diretor Regional do SENAC de Santa Catarina, senhor Fabiano Batiste Archer. O excelentíssimo secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, senhor Mário Delbrand, neste ato representando o governador de Santa Catarina, senhor Jorginho dos Santos Melo. O excelentíssimo deputado estadual, senhor Napoleão Bernardes, neste ato representando o presidente da LESC, senhor Júlio Garcia. A excelentíssima vice-prefeita municipal de Blumenau, senhora Maria Regina de Souza Soar. A excelentíssima vice-presidente da FEComércio para o Vale do Itajaí, senhora Bárbara Locatelli, neste ato representando o presidente da FEComércio Santa Catarina, senhor Hélio Dagnoni. Excelentíssima reitora da FURB, senhora Márcia Cristina Sardá Espíndola. Senhor José Altino Comper, presidente intersindical empresarial e presidente do Sintex. Senhor Alex Luiz Mariano, diretor da Faculdade Senac Blumenau Timbó. Subtenente Fernando Dias de Toledo, adjunto do comando do 23º BI, neste ato representando o comandante do 23º BI. Senhor Eduardo de Champs, presidente da Associação Empresarial de Gaspar, ASIG. Senhora Silvia de Pieri, gerente executiva, SESI, Senai e EL, representando neste ato o senhor Ulrich Kuhn, vice-presidente da Fiesc. Senhor Osmar Ricardo Labes, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Blumenau e presidente do SETSESC. Senhor Valfredo Balistieri, secretário de Desenvolvimento Econômico. Senhora Cleuze Soares, cofundadora e CEO do Morro do Silício. E senhora Vanessa Montini, jornalista e apresentadora do programa Ver Mais da ND TV Record Blumenau. Cumprimentamos também as pessoas que estão nos assistindo de forma online e demais autoridades, empresários e estudantes que se fazem presente nessa noite. O programa Jovem Programador celebra um marco importante em sua trajetória. Nessa 5ª edição, uma iniciativa do CEPROSC, em parceria com o SENAC de Santa Catarina e construída pela classe empresarial que compõe esse grupo, presente em 23 cidades catarinenses, oferecendo mais de 1.100 vagas para a formação de novos desenvolvedores em tecnologia. Mais do que um evento, o programa Jovem Programador é um encontro estratégico que reúne empresários, apoiadores e lideranças para reforçar a importância da formação de profissionais qualificados no setor de tecnologia, em um momento em que o setor enfrenta desafios para contratar profissionais qualificados. É fundamental valorizar iniciativas que promovem a inclusão e a capacitação de jovens em todo o Estado, preparando-os para os desafios do futuro. Nesse momento, convidamos a todos os presentes para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante bella
Nesse momento, convidamos o senhor Andrés Hartmann, presidente do CEPROSC, para, em nome dos demais diretores, proferir o seu discurso de abertura. Muito boa noite, senhoras e senhores. É uma honra ter vocês conosco nessa noite tão especial. Saúdo com respeito a vice-prefeita Maria Regina, em nome dela, todas as autoridades e pessoas aqui presentes. Se for nominar cada um deles, aí vai dar uma lista bastante grande e a gente vai economizar esse tempo aí, eu acho, de formalidade, né? Em nome dessa autoridade, eu cumprimento a todos, poder público, apoiadores, alunos, patrocinadores e convidados que nos prestigiam. Cumprimento também todos os professores, alunos e pessoal que está online via Teams de todos os cantos do estado de Santa Catarina. E também aos que nos acompanham via YouTube e Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que damos início à aula magna da 5ª e maior edição do programa Jovem Programador, uma iniciativa que tem transformado a vida de muitos jovens de todas as idades. Não tem só jovem de 16 anos, tem jovens de mais idade aqui também. O programa Jovem Programador ele é carinhosamente chamado entre quem coordena aí de PJP. Então, eu vou chamar ele de PJP daqui para frente, para ficar um pouquinho mais curto. No decorrer dessa noite, nós vamos ter ainda algumas solenidades, a gente vai entregar algumas honrarias a pessoas, a empresas, entidades que muito fazem pelo PJP. Essa parte ela será feita depois da palestra, que a gente ouvirá logo mais aí, a palestra do Carlos, da IBM, que veio aí de São Paulo para isso. Aproveitem a noite, sem pressa, eu garanto que vai valer a pena. Na vida, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Mas, para entender como a gente chegou com o PJP até aqui, a gente tem que contar um pouquinho da história, relembrar um pouquinho da história e da trajetória e da grandiosidade que o PJP alcançou. Algo que muitos aqui talvez ainda não conheçam. Em 2020, em plena pandemia, tivemos um ápice de falta de mão de obra. Falta de pessoas, de profissionais capacitados para trabalhar na área de TI. Seja para as empresas do nosso setor, seja para outras empresas que da noite para o dia precisaram digitalizar as suas operações por conta da pandemia. O CEPROSC, o Sindicato das Empresas de TI de Santa Catarina, que representa as empresas de TI de 277 municípios do estado de Santa Catarina, ele cumpriu o seu papel e cumpria muito bem. É o papel para o qual ele foi criado, lá em 1986. Mas as empresas elas careciam de pessoas, careciam de cabeças. E aí surgiu a ideia de criar um programa de formação de mão de obra, de programadores mais especificamente, de desenvolvedores. O foco é ali, desenvolvedores. E como fazer isso? Sem uma estrutura, o CEPROSC não tem uma estrutura de auditórios, de laboratórios. Como fazer isso para tirar isso do papel, do campo das ideias? Precisávamos e ainda precisamos de centenas, de milhares de pessoas. Formar turmas de 40, 50 pessoas ao ano não seria suficiente. Então, nós encontramos no Senac Santa Catarina um parceiro educacional capacitado para fazê-lo, para fazer essa formação. Nós pensamos em começar uma turma piloto. Isso pensamos, não sou só eu, né? Isso é o Márcio, por exemplo, naquela época à frente do CEPROSC.
pensamos em formar uma turma piloto em Blumenau. E a coisa foi avançando, e começamos o PJP com 13 cidades ao redor de Santa Catarina, nas vários locais de Santa Catarina. E assim o PJP ele foi crescendo ano a ano. Como é que fala mesmo? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então, com isso a gente vai vendo alguns números aí, né? Em 2021 a gente estava em 13 cidades, e em 2025 a gente está em 23 cidades com turmas. De 611 vagas em 2021 para 1.134 vagas em 2025. Quase dobramos a meta aí, né? De 3.174 inscritos para 4.574 inscritos em 2025. E esse número ele seria muito maior, mas ele só não é maior porque a prioridade é fechar todas as turmas. Então, seja uma turma lá em Videira, que tem dificuldade da gente encontrar o público-alvo para isso, ou seja em Blumenau, onde a gente poderia ter milhares de pessoas disputando uma única vaga. Então, o objetivo é fechar vagas em várias cidades, em vários locais do nosso estado. Até o final de 2025, é projetado o gasto aproximado pelo SENAC de 24 milhões ao todo nesses 5 anos. 24 milhões, eu repito, foram aportados pelo SENAC nesse programa, através do programa SENAC de Gratuidade, chamado PSG, que é para oferecer para os nossos alunos capacitação de mais de 400 horas de forma gratuita para aproximadamente 98% dos nossos alunos. Os alunos que se inscrevem, eles até salário mínimo médio per capita, 2 salários mínimos, não paga nada pelo seu curso. E, além disso, tem o aporte do próprio CEPROSC também, que são mais algumas centenas de milhares de reais bancados pelo CEPROSC, com os recursos próprios nossos e com os recursos dos patrocinadores, muitos que aqui estão. Nós podemos dizer que o PJP é um dos maiores programas, se não o maior, programa de formação de programadores do Brasil. Gratuito na essência, tocado pela iniciativa privada, espalhado por todo o estado, oferecendo infraestrutura para pessoas que sequer têm acesso a um PC ou uma internet de qualidade em casa, muitas vezes. Tem aluno que perguntou se poderia estudar a partir do celular. Então, a realidade é que a gente pode trazer uma grande gama de pessoas e falta de oportunidades, tem oportunidade aqui. Muito mais do que um programa de formação de mão de obra, para as empresas, o PJP é um programa social, que traz uma nova realidade para a grande maioria dos nossos alunos e suas famílias. Não raramente, o primeiro salário de um aluno, quando é empregado, passa a ser o maior salário da família. Santa Catarina é um dos maiores polos tecnológicos do Brasil, com mais de 98 mil vagas abertas, que serão abertas até 2027, segundo uma pesquisa da ACAT. O setor de TI faturou 38 bilhões de reais no ano passado. O PJP ele é essencial para formar talentos locais e impulsionar a inovação. Alunos, eu sei que muitos de vocês não gostam de solenidades, ou discursos, ou homenagens, mas saibam que momentos como estes de hoje, eles são importantíssimos para que vocês tenham a oportunidade de mudar a vida de vocês. É necessário que mais pessoas vejam a transformação que é possível fazer na vida das pessoas. É necessário que mais pessoas, como as que aqui estão, se dediquem a achar alternativas para que outras possam se desenvolver e ter uma vida com oportunidade de crescimento. As empresas que estão aparecendo no telão, elas são prováveis empregadoras de vocês. Lembrem-se da visão dos seus donos e diretores apoiando a jornada de vocês. Empresários, políticos, líderes que aqui estão, obrigado pelo apoio, obrigado pela visão. Precisamos de mais destemidos para fazer o improvável e construir o futuro. Muitos querem a sombra num dia de sol forte, mas poucos são os que plantam as árvores capazes de oferecer a sombra. A diretoria do CEPROSC, obrigado pelo apoio, pela confiança e parabéns pela visão consolidada sobre a importância do PJP.
patrocinadores, vocês fazem o programa acontecer. A força e a união das empresas são fundamentais para alcançarmos grandes feitos, como empresas e também socialmente. Se a sua empresa não faz parte do PJP ainda, é hora de se juntar a gente, tá? Senac, que bela jornada, hein? Eu recebi esses dias um vídeo de um novo laboratório inaugurado esses dias. Que coisa linda. O dinheiro dos impostos pagos pelas nossas empresas de TI, no geral, que vão para o Sistema S, vão para o Sistema S do comércio. E aqui é um exemplo do dinheiro voltando, fazendo o seu papel social e colocado em prática aqui. Tenho um agradecimento especial também às tradutoras de Libras. Ser inclusivo faz parte do DNA do PJP. A equipe organizadora, muito obrigado, vocês se dedicaram muito e estão fazendo um evento impecável. Parabéns a todos os alunos, parceiros que aqui estão. Que essa aula magna marque o início de uma jornada de crescimento, aprendizado e realizações. Sejam todos muito bem-vindos à 5ª edição do programa Jovem Programador. Obrigado. Nesse momento, convidamos o senhor Fabiano Batista Archer, diretor regional do Senac de Santa Catarina, para fazer o uso da palavra. Gostaria de saudar todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, pelo nosso amigo Andréas, saudar a todos os presentes, saudar em especial aos nossos alunos agora que estão ingressando nesse projeto, a todo o estado de Santa Catarina que nos acompanha através das mídias digitais, aos nossos mais de 1.000 alunos que estão agora nos acompanhando e fazendo parte desse grande projeto, um projeto de transformação. O nosso presidente, Hélio Dagnoni, presidente da FEComércio, ele sempre nos coloca, Santa Catarina é um estado diferenciado de pessoas empreendedoras, de empresas que buscam cada vez mais melhorar o seu desempenho, mas que, principalmente, que levam a melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E o desenvolvimento faz isso, faz com que as pessoas tenham mais acesso à renda, à educação, à qualificação e a oportunidades. Esse programa, como vocês podem observar, nós tivemos mais de 4.000 inscritos. Então, isso mostra que o povo catarinense, que o jovem catarinense, ele quer estudar, ele quer se qualificar, ele quer estar preparado para essas oportunidades do mercado de trabalho. E qual que é o papel do sistema FEComércio, SESC, SENAC e dos empresários da CEPROSC? É unir forças e levar essa oportunidade para essas pessoas. Então, os jovens que estão fazendo parte do programa, esses mais de 1.000 jovens, eles já são vitoriosos. Eles participaram de um processo seletivo onde tivemos mais de 4.000 inscritos. Então, já foi um processo seletivo onde as pessoas tiveram o perfil avaliado para fazer parte desse programa. Um programa que, com certeza, pode oportunizar a mudança de vida desses jovens, trazer desenvolvimento para as nossas empresas, para as nossas instituições e fazer com que cada vez mais Santa Catarina seja reconhecido por esse grande estado que é em todo o Brasil e fora do Brasil também. Hoje nós temos um estado diferenciado pelo seu povo, por um povo que aceita desafios, que passa por cima de adversidades e que, principalmente, busca, através da educação, o seu desenvolvimento. Tanto é que hoje nós temos aqui mais de 1.000 jovens por toda Santa Catarina estudando, e quando o Andréas mostrou a relação, nós temos estudantes de São Miguel do Oeste, Blumenau, Joinville, Florianópolis, enfim, nós atingimos todo o estado, não apenas uma região, uma área litorânea ou uma área específica. Nós queremos oportunizar o desenvolvimento para Santa Catarina, e esse desenvolvimento vai chegar através da educação, através da formação de bons profissionais, profissionais que vão ter oportunidades em nossas empresas. Alguns dos profissionais desses formados no programa não ficarão em Santa Catarina, a gente sabe disso, e o nosso papel é esse, desenvolver as pessoas. Se a gente conseguir reter esses talentos e que eles contribuam realmente para o nosso desenvolvimento, melhor. Agora, se eles tiverem outras oportunidades,
também ficaremos felizes. Nós temos que pensar no desenvolvimento das pessoas. Se nós conseguirmos desenvolver as pessoas, nós conseguiremos que o Estado de Santa Catarina continue nessa tocada. Somos diferenciados, nós temos que ter orgulho disso. Somos diferenciados porque somos um povo batalhador, que busca, através do conhecimento, do trabalho, do esforço, os resultados que nós temos. Um programa, como foi apresentado pelo Andréas, mais de 24 milhões já investido pelo Sistema FEComércio na formação desses jovens. Esses jovens, através de um pré-requisito, eles não pagam nada pela formação. E só para os senhores terem ideia, entre o ano passado e agora esse ano, que foi a entrega de equipamentos através de processo de licitação, nós investimos mais de 10 milhões de reais somente em laboratório. Para quê? Para ter tecnologia de ponta, para dar respaldo para esses alunos terem o máximo possível de desenvolvimento. Se queremos estar na vanguarda, temos que investir para estarmos na vanguarda. Não podemos querer e segurar o investimento. Nós temos que caminhar para e passo. Então, gostaria de agradecer ao CEPROSC, ao Andréas, por essa parceria fantástica que traz toda essa condição de melhoria de vida para esses jovens, para esses profissionais. A gente fala o programa Jovem Programador. Tá? Ano passado, nós tivemos, numa unidade, um senhor de 72 anos fazendo o curso. Então, ele não tem limite de idade. E nós temos que levar conosco, dessa noite, que não existe limite para aprender. Não tem uma idade limite. Todo momento nós podemos aprender. Então, parabenizo aos nossos parceiros, aos patrocinadores que apoiam, aos empresários que fazem esse programa também acontecer, que apoiam desde a questão financeira, apoiam através do emprego que geram em Santa Catarina, do desenvolvimento, dos impostos, e agradecer principalmente a nossa equipe técnica, ao Juliano, que coordena o programa Jovem Programador, a todos os professores. Pelo número de unidades que vocês viram aí na tela, nós temos vários professores no programa, toda uma equipe de apoio, e, principalmente, aos alunos, agradecer, parabenizar e, principalmente, lembrar vocês da responsabilidade que vocês têm ao iniciar esse programa. Vocês iniciaram um programa hoje que 3.000 pessoas gostariam de estar fazendo parte e não conseguiram. Então, valorize essa oportunidade, valorize esse investimento, estudem. Estudem mais do que aquilo que é passado apenas em sala de aula. Se dediquem, busquem estudar fora das salas de aula. Ah, eu não tenho computador, não tenho condição. Vai no Senac, vai na biblioteca, vai no laboratório. Mas valorizem esse investimento. Eu sempre falo nos cursos gratuitos. O curso ele é gratuito para o aluno, mas ele não é de graça. Alguém está fazendo esse investimento. Alguém está pagando essa conta. Então, nós, que quando recebemos um curso de graça, nós temos que ter em mente o seguinte, o curso não é de graça, alguém pagou e eu tenho que valorizar e realmente trazer um retorno para quem pagou. Através do quê? Estudando. Estudando com determinação, com vontade e, principalmente, valorizem a oportunidade, gente. 3.000 pessoas gostariam de estar nessa situação e não puderam porque vocês foram selecionados. Então, vocês estão de parabéns, estão com um grande desafio e com uma grande responsabilidade. Concluam o curso, estudem um pouco mais do que é necessário para concluir o curso, que com certeza vocês terão um grande sucesso na vida profissional e também na vida pessoal. Muito obrigado a todos e boa noite. Senhoras e senhores, chegou o momento de celebrarmos mais um marco importante na trajetória do Jovem Programador. Nessa quinta edição, o programa não apenas se consolida como uma das maiores iniciativas de formação tecnológica em Santa Catarina, como também evolui em sua forma de se comunicar com o público. É com grande orgulho que convidamos vocês para conhecerem a nova identidade visual do Jovem Programador, uma marca que representa os valores e objetivos de um programa que cresce a cada edição.
Toda essa identidade visual já está aplicada em todos os materiais utilizados nesse evento. Gostaria de solicitar uma salva de palmas em forma de agradecimento à empresa Marketpry pelo belíssimo trabalho realizado na nova identidade visual do programa. Nesse momento, será apresentado o relato de ex-alunos do programa Jovem Programador, relatando as suas trajetórias, o impacto que o programa teve em suas vidas profissionais, inspirando a formação de novos desenvolvedores em tecnologia. Eu fui informada pelo programa Jovem Programador através do LinkedIn, quando eu já estava estudando por conta própria alguns assuntos sobre programação, mas eu estava buscando propriamente um curso para eu participar e desenvolver mais as minhas habilidades nessa área. A qualidade é ótima, né? Os professores são capacitados, têm conhecimento técnico, conseguem sanar todas as dúvidas, então são profissionais que estão aqui realmente para ajudar. O Jovem Programador é uma oportunidade muito boa para quem quer ingressar, porque é um programa de formação que vai desde do início até o que você precisa saber para ingressar na área de tecnologia como um programador. As pessoas que criam esses programas, eles acreditam nos alunos que vão se ingressar. Então eu sabia que se eu participasse desse programa, eu teria um apoio mais exclusivo, um apoio mais simples, que poderia me dar os meus primeiros passos. O programa é excelente, nós recebemos muito embasamento teórico, tem uma troca de experiência muito legal com os colegas, como tem uma diversidade grande de idade do pessoal, isso fortalece muito esse processo de aprendizagem. Olha, eu acho que é importante porque os cursos de programação, hoje em dia, os particulares, são bem caros e tendo um programa como esse, com o patrocínio, com o auxílio das empresas, ajuda e estimula jovens como eu a buscar por essa área, pois tem muita oportunidade. Você que está pensando em ingressar nesse mundo, o Jovem Programador é um grande curso e tenho certeza que daqui você vai só prosperar. No Jovem Programador, em 2 meses e meio, eu pude ser classificado para fazer um estágio. Quem é patrocinador, com certeza eu diria muito obrigada. Através da contribuição de vocês, tanto técnica como financeiramente, que viabilizam que pessoas como eu tenham oportunidade de fazer essa transição de carreira. Existem muitas pessoas brilhantes que estão anônimas por falta de atitude ou por falta de alguém acreditar nelas. Então eu acredito que para os patrocinadores, existem muitas pessoas incríveis que não podem, digamos, expressar o seu talento por falta de incentivo. Então o Jovem Programador, eu acredito que é um dos maiores incentivadores de jovens para ingressar na área da tecnologia. Então não parem de patrocinar essas pessoas brilhantes. Obrigado às empresas por acreditarem no Jovem Programador. Eu sou um ex-aluno e tenho muito orgulho de ter feito parte desse programa. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo deputado estadual, senhor Napoleão Bernardes, para fazer o uso da palavra em nome do presidente da LESC, senhor Júlio Garcia. Boa noite para todos, boa noite para todas. É um privilégio e uma honra testemunhar a largada, a aula magna, a aula inaugural dessa 5ª edição do programa Jovem Programador, que com certeza é inspirador. Em nome da Assembleia Legislativa, presidente Júlio Garcia, dos deputados de Blumenau, deputado Marcos da Rosa, deputado Ivan Nats, em meu nome próprio, a gente está aqui no sentido de reconhecer essa iniciativa brilhante e exitosa. Chega a 5ª edição com um sucesso absoluto e os números retratam e são testemunha eloquente disso. Um programa que hoje ultrapassa a mais de 1.000 alunos beneficiados nessa edição, numa grande concorrência de 4.000 desejosos de aqui estarem, 23 municípios de todas as regiões catarinenses. Isso é um sintoma maiúsculo do quanto, por um lado, as empresas necessitam e carecem desse incremento de trabalhadores qualificados e preparados para estarem nesse setor que é tão pujante em relação ao estado de Santa Catarina e do qual Santa Catarina se destaca no cenário nacional e internacional, mas, por outro lado, quantas pessoas em todas as regiões de Santa Catarina anseiam uma nova carreira, uma oportunidade num setor que é tão promissor e, ao mesmo tempo, tão desafiador como esse. Portanto, ao CEPROC, o nosso cumprimento respeitoso, Andréas, todo o time, diretores, conselheiros, patrocinadores, apoiadores, encorajadores dessa iniciativa importante,
ao Senac, executor ao lado da FEComércio, dessa iniciativa que é tão relevante e recebe o aplauso de Santa Catarina. Nós, do Poder Público, aqui no município de Blumenau, prefeita Maria Regina, ex-prefeito Mário, que hoje representa o governador Jorginho Melo, no nosso período de governo, da mesma forma, sempre estivemos ao lado do secretário de Desenvolvimento, Valfredo, dessas iniciativas que visam a formação de pessoas, a qualificação profissional. Os testemunhos são sempre muito emocionantes, muitas histórias foram aqui retratadas. Eu lembro com muito carinho de um dia, ainda prefeito, um jovem ter visitado no gabinete, e ele trabalhava numa das grandes empresas aqui de tecnologia do nosso município. Estava lá muito realizado. Ele participou de um desses programas. E ele contou a história dele, claro, com muito orgulho, né? A profissão que ele tinha até então, muito digna, mas também muito judiada. Ele saía de casa às 3h da manhã, ele era panificador, ele trabalhava numa padaria, ele era padeiro, e assim ele ajudava a sustentar os irmãos menores, ele era órfão de pai e contribuía na família, mas na lida ali, desde a madrugada, cedinho, e acreditou num desses programas de qualificação, e como outros testemunhos aqui nos foram trazidos, aquele foi o testemunho daquele jovem também. Ele, na primeira oportunidade, depois de sair de um desses programas, ele já recebia mais do que a renda familiar de até então. Então, o que eu tenho convicção desde sempre é que se tem alguma coisa que gera desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento social, é o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é esse pilar seguro para gerar emprego, renda, oportunidades. E eu tenho a convicção de que a qualificação como um passaporte, um diploma, um passaporte seguro para mais e melhores oportunidades em relação à jornada profissional. Então, a todos aqueles alunos, né, que estão aqui, né, estão acompanhando nos outros 22 municípios, parabéns pela coragem, fica aqui o nosso incentivo ao reconhecimento, e a todos aqueles que têm lutado para contribuir para a manutenção e ampliação desse programa, em nome de Santa Catarina, parabéns por essa iniciativa e parabéns por oportunizar a tanta gente a realização dos sonhos. O Jovem Programador é isso, é um programa que mira a realização, a concretização de sonhos ideais. Parabéns e felicidades. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra a vice-prefeita de Blumenau, senhora Maria Regina de Souza Soares, neste ato representando o prefeito de Blumenau, senhor Egídio Maciel Ferrari. Boa noite a todos. Não estão felizes hoje? Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui, nesse momento tão especial, a cada um dos alunos, a cada uma das empresas, dos patrocinadores que acreditam nesse programa. Quero fazer um cumprimento especial aqui, em nome do Andrés, a toda a diretoria do CEPROSC, também do Fabiano, diretor regional do SENAC, em especial cumprimento ao ex-prefeito, hoje secretário de Estado, representando aqui o governador, Mário Hildebrand, muito carinho, tive ao seu lado até então, como vice-prefeita, do ex-prefeito também e atual deputado estadual Napoleão, meu grande amigo também, cumprimento especial à nossa reitora Márcia, secretário Valfredo Balistieri, do secretário de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade, a Bárbara, vice-presidente da FEComércio, e a cada um de vocês que está aqui. É com grande alegria que participo desta noite tão especial, celebrando a abertura dessa aula magna da 5ª edição do programa Jovem Programador. Gostaria de parabenizar aqui o CEPROSC, o SENAC, e a todos os envolvidos nessa iniciativa tão relevante para o desenvolvimento do setor de tecnologia de Santa Catarina. O Jovem Programador tem sido um verdadeiro agente de transformação, abrindo portas e criando oportunidades para que mais pessoas possam ingressar no mercado da tecnologia. Em suas 5 edições, o programa já impactou milhares de vidas, capacitando jovens talentos e preparando para os desafios do futuro. Vivemos um momento em que o setor de tecnologia cresce de maneira acelerada
e enfrenta desafios para encontrar profissionais qualificados. Por isso, iniciativas como esta são fundamentais, pois garantem não apenas formação de qualidade, mas também promovem a inclusão e fortalecem nosso Estado como um polo de tecnologia destacado no Brasil. Quero agradecer a todos os idealizadores, realizadores, patrocinadores, apoiadores que tornam este projeto possível. O investimento do SENAC mostra o compromisso real com a formação de novos talentos e com o desenvolvimento da tecnologia do nosso Estado. Quero aqui, aos alunos, parabenizar por terem sido selecionados e dizer a vocês e pedir para que não desistam, sigam até o fim desta oportunidade dada a cada um de vocês, que com certeza transformará a vida de cada um no seu lado pessoal e, em especial, também no lado profissional. Que Deus abençoe a todos, que tenham sucesso e que juntos possamos estar aqui num próximo momento, na formatura de cada um de vocês, e tenho certeza que será um momento muito especial para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, senhor Mário Delbrand, para fazer o uso da palavra em nome do governador de Santa Catarina, senhor Jorginho dos Santos Melo. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos num dia tão especial de lançamento de mais um Jovem Programador. Programa que, desde o seu início, desde a sua concepção, demonstrou o seu verdadeiro potencial e já tem deixado o seu legado de transformação na vida de jovens. Mas antes, quero aqui saudar o Andrés, meu amigo pessoal, conheço de longa data, lembro, inclusive, do início da sua empresa de tecnologia, da sua empresa que hoje é referência na área que trabalha, e sei o quanto ele, que o Paulinho, que está aqui, meu amigo também, o Márcio, e tantos outros empresários da área de tecnologia entendem e conhecem a importância desse programa na preparação de mão de obra, da preparação de jovens, ou melhor, na preparação de programadores para essas empresas e abrindo, assim, oportunidade de espaço de transformação de vida. Quero saudar aqui, de modo muito especial, você, Andrés, e cada um dos membros da diretoria por continuarem esse trabalho junto com o SENAC, aqui na pessoa do Fabiano, da visão que o SENAC tem também de destinar a sua gratuidade para uma ação que traz resultado de inclusão e de emprego e renda e oportunidade, eu diria uma injeção na veia do mercado de trabalho e da oportunidade no nosso Estado. Trago aqui um abraço do governador Jorginho Melo, que infelizmente está rodando o Estado de Santa Catarina em mais de uma série de agendas e ações, e hoje não consegue estar aqui, mas faço questão de trazer uma mensagem dele também, do Marcelo Fetti, Andrés, que não consegue estar aqui, e pediram para compartilhar que o Estado de Santa Catarina tem uma visão muito clara em relação à inovação nas suas mais diversas ações já realizadas em 2023, 2024 e 2025. O Pronamp Inovação, que é uma ação importante, o decreto dos centros de inovação para regulamentar os centros de inovação, o decreto de modernização do PRODEC, o lançamento dos editais de fomento e inovação, o lançamento do programa SC Mais Games, o lançamento do programa SC Mais Inovação e agora, em 2025, o lançamento do Tratado de Inovação de Santa Catarina. Ações como essa que ajudam a desenvolver ainda mais o nosso Estado. E, claro, aqui no município também tem programas em parceria com entidades que desenvolvem, dão oportunidade, assim como o CEPROSC tem feito. Por isso, quero saudar aqui a vice-prefeita Maria Regina, minha amiga e parceira, com quem tive a oportunidade de caminhar e de estar ao lado na gestão, assim como o deputado Napoleão Bernardes, que foi prefeito quando eu fui vice-prefeito, e sei da importância desses programas, dessas ações. E aqui eu quero trazer algumas outras questões que eu acho que são importantes. E, Napoleão, se me permite, quero complementar a tua fala.
O Napoleão trouxe aqui uma colocação, eu acho que é fundamental, que é a transformação na vida do jovem. E eu tive a oportunidade de ver essas histórias muito parecidas, como você colocou. Mas talvez o que mais me impacta, o que mais nos impacta, quando a gente olha para um jovem, é os olhos dos pais marejados pela oportunidade que os filhos tiveram de ter uma nova realidade, uma transformação da realidade de vida que talvez muito sofrida, que os pais tiveram, muito lutada no dia a dia, às vezes no trabalho do sol a sol, e quando o pai olha para o filho que talvez saiu da padaria, ou saiu da oficina, ou saiu da roça, e saiu de uma outra oportunidade, tendo a condição de ter um ganho, talvez o dobro ou maior da família no mês subsequente ao início do trabalho. Essa também seja uma das questões que mais nos motiva. E aqui, reitora Márcia, você sabe a visão do governador Jorginho Melo em relação a isso, tanto é que a FURB, esse ano, teve um recorde de novos alunos matriculados, graças à universidade gratuita, que é um programa do governo do Estado que vai investir até 2026 R$1,5 bilhão por ano para gerar oportunidade de que o jovem possa escolher a universidade, o curso que deseja fazer. Não aquele que o dinheiro pode pagar, como diz o governador, mas aquele que ele deseja fazer. E hoje vocês estão aqui, de certo modo, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando na cidade, com o apoio das empresas e do SENAC, com o apoio do CEPROSC, escolheram um curso para fazer, escolheram uma oportunidade. Não estão aqui porque simplesmente não tem outra oportunidade, mas escolheram uma ação que, com certeza, uma formação que vai trazer diferença nas suas vidas e na sua caminhada. Então, é isso que nós vemos em Santa Catarina, por isso Santa Catarina é referência nas mais diversas áreas, por isso agora saiu mais uma vez uma informação que Santa Catarina reduziu o número de pessoas em extrema pobreza e em pobreza, ou seja, por quê? Por causa dessas ações que acontecem nas mais diversas áreas. Somos campeões na geração de emprego, somos campeões na inclusão, somos campeões na área de tecnologia, somos campeões em várias outras áreas por conta desse dinamismo que no dia a dia nós encontramos aqui. Então, mais uma vez, parabéns, Andrés, parabéns ao SENAC, parabéns ao CEPROSC e a todos. E parabéns aí a todos que lá no início, e aqui eu quero trazer uma saudação especial para o Márcio, que era o presidente, junto com o Andrés da época. Onde é que está o Márcio? O Márcio, que eu lembro da primeira reunião, do primeiro convite que ele veio me fazer quando era prefeito, trazendo a ideia do jovem programador, e olha a transformação que isso tem trazido na vida desses alunos, porque não são tão jovens na idade, mas são jovens de espírito. Deus abençoe o CEPROSC, Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Vamos adiante para que a nossa Santa Catarina possa ser cada vez mais próspera. Obrigado. Nesse momento, convidamos a excelentíssima vice-presidente da FEComércio para o Vale do Itajaí, senhora Bárbara Locatelli, para fazer o uso da palavra em nome do presidente da FEComércio Santa Catarina, senhor Hélio Dagnoni. Senhoras e senhores, boa noite. Andrés, em seu nome, cumprimento a todas as autoridades. E é uma honra estar aqui presente, representando o nosso presidente da FEComércio, Hélio Dagnoni, que queria muito estar aqui, mas está com uma agenda em Brasília, e lá, às vezes, é difícil de conseguir algumas agendas, e por isso estou aqui representando ele, neste evento tão importante, nesta aula magna. Eu estou ansiosa para ouvir o Carlos Rischiotto, assim como todos, mas é importante a gente falar sobre essa iniciativa, sobre esse programa Jovem Programador, porque ele torna Santa Catarina cada vez mais referência no mercado de tecnologia. Por que lá em 2020 ficou difícil achar gente para trabalhar nas empresas de tecnologia? Porque o mercado é mundial. Nós competimos com o mundo. O Carlos Rischiotto é da IBM. Meu marido trabalha na Epic Games, não sei se os alunos conhecem, é desenvolvedora do Fortnite. Meu cunhado trabalha na Microsoft. Olha as oportunidades, quantos patrocinadores aqui têm empresas que prestam serviços para outros países. Então, a gente não é só uma referência
e no Brasil. Nós somos uma referência, Santa Catarina é uma referência no mundo. E esse programa gerou 20 mil inscritos já nas 5 edições e 4 mil oportunidades. 4 mil profissionais estão se formando, estão recebendo o seu certificado de desenvolvedor web, de programador. Que oportunidade! Vocês, alunos que estão tendo essa oportunidade, aproveitem. Aproveitem, porque a oportunidade é gigantesca. Vocês têm um mundo a explorar. E tem todos esses patrocinadores aqui querendo contratar vocês. Parabéns por agarrar essa oportunidade. Se dediquem, que o mercado de tecnologia de Santa Catarina precisa de vocês. Aproveitem muito essa oportunidade. Parabéns a todos que estão aqui. Parabéns a todos os organizadores. A Lariana, professora e também responsável por esse programa, me falou que foi muito difícil selecionar os alunos de 4.500, selecionar 1.200 alunos, considerando 5 para 1. Mas que bom, porque o perfil das pessoas selecionadas são pessoas que realmente têm lógica, que querem trabalhar com tecnologia, porque passaram por uma seleção de lógica. Então, realmente têm o perfil e querem trabalhar com isso. Aproveitem. Obrigada a todos por estarem aqui presentes, prestigiando todo esse trabalho que surgiu com a ideia lá no CEPROSC, uma gota que virou uma onda enorme, que torna nós, Santa Catarina, uma referência. A FEComércio, recentemente, o nosso executivo estava num evento chamado Programa Atina, de boas práticas das federações. E Santa Catarina despontou em primeiro lugar como boas práticas no Brasil. Então, realmente, Santa Catarina é diferenciada. A FEComércio tem esse compromisso no desenvolvimento socioeconômico da nossa região. E eu agradeço a todos, CEPROSC, SENAC, toda a equipe, todos os apoiadores, todos os patrocinadores, por fazerem isso acontecer e Santa Catarina ratificar a referência que Santa Catarina é na tecnologia. Muito obrigada. Nesse momento, o senhor Moacir Antônio Marafon, vice-presidente de talentos da CAT e cofundador da Softplan, fará o seu pronunciamento. Olá, sou Moacir Marafon, vice-presidente de talentos da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Estou honrado poder me conectar com vocês, mesmo à distância, para dizer o quanto eu acredito no projeto Jovem Programador. Uma iniciativa incrível do CEPROSC, SENAC e com o apoio da CAT. Parabéns a essas instituições por estarem criando pontes entre jovens talentos e as oportunidades que o setor de tecnologia tanto oferece. A vocês, alunos e alunas, saibam que estão diante de uma excelente chance de carreira. Santa Catarina hoje é um dos principais polos de tecnologia do Brasil. Temos mais de 27 mil empresas de tecnologia e inovação, que, segundo a recente pesquisa da CAT, juntas vão abrir quase 100 mil novas vagas nos próximos 3 anos. E o mais interessante é que muitas dessas vagas não são apenas para programadores. Há uma demanda crescente por profissionais de marketing digital, segurança da informação, design, atendimento ao usuário e muito mais. Mas mesmo para essas carreiras menos ligadas à tecnologia, é fundamental ter uma formação básica que esse curso vai proporcionar. Por isso, aproveita ao máximo essa oportunidade. Ela pode ser o início de uma grande jornada profissional e pessoal, e na era digital. Aproveite cada momento dessa jornada transformadora. E lembrem-se, vocês não estarão sozinhos. Conte com a gente a cada passo. A partir desse instante, teremos a aula magna com a palestra Colocando a IA para Trabalhar, ministrada por Carlos Rischiotto, da empresa IBM, com uma carreira internacional e forte atuação no ecossistema de inovação,
Carlos trará insights poderosos sobre o impacto da inteligência artificial nas empresas, carreiras e na sociedade. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas o nosso palestrante, Carlos Rischiotto. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo em Santa Catarina, falando um pouquinho de tecnologia. Vou só pedir para o pessoal da produção colocar o timer para mim aqui, senão eu vou ficar falando até as 4 da manhã. Né? Assunto não falta. E enquanto eu estava ouvindo aqui o início, eu me lembrei de uma coisa, que o primeiro curso de programação que eu fiz foi na Associação Comercial da cidadezinha lá de onde eu nasci, no interior de São Paulo, lá em Serra Negra, há 33 anos atrás. Né? E ali eu comecei a minha jornada. E hoje eu estou na IBM, tenho 25 anos de IBM, e eu lidero um time de inovação que trabalha com inteligência artificial, tecnologia em nuvem, e também, daqui a pouquinho, computação em cloud, né? E computação quântica. E a ideia aqui é falar um pouquinho para vocês de como que a gente está vendo a inteligência artificial no mercado. Muito mais fazer uma provocação do que está vindo por aí, onde é que a gente está, e onde é que a gente pode ou não chegar com essa tecnologia. Né? Mas, só para ilustrar, a gente lembra que a tecnologia parece coisa nova, parece que a inteligência artificial é um negócio do futuro, mas a tecnologia nasceu bem lá atrás. Os primeiros relatos do termo IA, das ideias de tecnologia associada à inteligência artificial, nasceram na década de 50, quando um pesquisador americano chamado Alan Turing propôs a ideia de que as máquinas podiam pensar. Tem até um filme que conta um pouquinho da história do Turing, chama O Jogo da Imitação, não sei se alguém já assistiu. Né? É feito com o mesmo ator que faz Doutor Estranho, mais fácil da gente lembrar. E lá ele conta um pouquinho da vida do Turing, que ele propôs na década de 50, que a tecnologia, que os computadores poderiam pensar. E desde então a gente vem tentando fazer essas máquinas, essas coisas, pensarem. E muitas das ideias que foram propostas na década de 50, 60, 70, só viraram realidade hoje. Para ter uma ideia, quando o Turing propôs o jogo da imitação, propôs um teste para validar se uma máquina podia se passar por um ser humano numa conversa. E a primeira máquina que conseguiu fazer isso foi em 2016. Então, um teste de 50 levou 66 anos para a gente ter uma máquina que conseguisse pensar. E onde que a gente está hoje? Né? A gente está numa nova era. Acho que todo mundo ouviu falar de inteligência artificial no planeta nos últimos 2, 3 anos. Do padeiro, pegando aqui o gancho, né, ao porteiro, ao faxineiro, a minha tia lá no interior de Serra Negra, com 85 anos. Né? Porque a gente teve um boom, a gente teve aí um monte de fenômenos acontecendo nos últimos 3, 4 anos, e a inteligência artificial chegou cada vez mais perto do nosso dia a dia. A gente está tocando isso, querendo ou não, no nosso dia a dia. Né? Seja quando eu faço uma transação lá com o meu banco, seja quando eu vou escolher o que eu quero assistir, e aquela plataforma de streaming fica o tempo todo mostrando a mesma coisa para mim. Já que você gostou dessa série, você vai assistir todas as parecidas, né? Aí talvez seja uma falha no algoritmo. Né? Mas a IA está perto da gente o tempo todo. E a gente está numa nova era, onde a IA, a inteligência artificial, a programação, as máquinas estão transformando a forma da gente trabalhar. E até a forma da gente se relacionar. Né? A gente vê por aí vários exemplos do que dá para fazer com a inteligência artificial. E só para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado, do tamanho do que a gente está falando, a gente estima, né, na verdade, a Fundação Mundial do Comércio estima que até 2030, está logo ali, 16 trilhões de dólares vão ser gastos, investidos em inteligência artificial. Isso é muito dinheiro. A gente espera ter 45% de ganho de produtividade. Isso significa que as empresas hoje, com os mesmos funcionários, com a mesma quantidade de pessoas, vai conseguir produzir 45% mais. Essa é a nossa expectativa até o final da década. A gente está falando de pouco mais de 4 anos. Desde 2017 até hoje, a gente já teve uma adoção 2,5 vezes maior nas empresas usando IA para os seus processos importantes. Não é ter uma IA lá que me ajuda a escrever um e-mail. É ter a IA decidindo se eu vou ou não emprestar dinheiro para um cliente, se eu vou ou não fazer um financiamento, se eu posso ou não fazer uma venda, qual a melhor venda, qual o melhor produto para comprar. É usando IA realmente nos processos importantes, processos principais de negócios das empresas. E a gente espera que até o final do ano que vem, 80% das empresas vão estar usando não só a inteligência artificial,
como a inteligência artificial generativa. Já vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual que é a diferença de uma para a outra, né? Apesar de que acho que todo mundo tem ouvido falar muito na IA generativa, que é aí onde nascem os chats qualquer coisa, né? Eles nasceram daí. Mas a gente vai entender um pouquinho dessa diferença daqui a um minutinho. Por outro lado, a gente vê que os CIOs, os diretores, os presidentes das empresas apontam que é difícil adotar IA e que eles precisam adotar IA. 75% dos CIOs das 500 maiores empresas do mundo dizem que eles têm que adotar IA, que eles estão sofrendo pressão dos acionistas, dos funcionários, para usar, para adotar IA no seu core business, nos seus processos principais e importantes. Por outro lado, 82% desses mesmos CIOs relatam que é difícil e é complexo implementar a inteligência artificial. Porque uma coisa que a gente percebe é que, para eu ter inteligência artificial, eu preciso de um monte de coisa antes. Eu preciso ter dados, eu preciso ter infraestrutura, eu preciso ter telecom, eu preciso ter comunicação, senão eu não consigo ter a IA funcionando. Não é mágica, né? Isso mostra para a gente que, hoje, em torno de 10% das empresas estão usando IA de verdade. Quase todas estão testando, estão fazendo piloto, protótipo, mas só 10% das empresas no mercado estão, de fato, usando IA de forma profissional, de forma produtiva. O que isso significa? Que sobrou 90% do mercado de espaço para a gente trabalhar. E aqui trabalhar em todos os sentidos. Para IBM vender tecnologia, para as empresas que apoiam o programa que a gente viu aqui vender seus softwares, suas tecnologias, e para vocês que estão começando a estudar, trabalhar, virar um desenvolvedor, virar um programador, ou, como está na moda agora, um engenheiro de IA, né? Um AI engineer, ou um programador de prompt. Eu costumo brincar que é treinador de IA, né? Amestrador de chat, qualquer coisa que a gente queira aí. Isso mostra que tem muito, mas muito espaço. E lembra que eu estou falando de um universo de 90% de um espaço de 17 trilhões de dólares. Isso quer dizer que a gente vai ter muito espaço para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se desenvolver, para arrumar emprego, para arrumar oportunidade. Então, quem está perto de IA, de alguma forma, eu tenho certeza que está no lugar certo. Porque isso vai permitir realmente para a gente aí um crescimento muito grande. Tá? Mas aí, dando um passo atrás, voltando um pouquinho no tempo, o que é IA? E de onde é que isso veio e o que a gente está vendo no mercado, né? Como eu comentei, a inteligência artificial nasceu na década de 50, com o conceito de que era possível eu fazer uma máquina fazer tarefas humanas, ou pensar. Pensar acho que é um pouco forte. A gente costuma dizer que é imitar a forma que o ser humano pensa, ou a forma que o ser humano trabalha. Obrigado. A partir daí surgiu o conceito do que chama de inteligência artificial. Obrigado. Que é qualquer coisa que eu possa usar um computador para fazer um processo, uma atividade, alguma coisa que naturalmente era humana. Por exemplo, descobri que aquela série que eu assisti tem uma outra muito parecida com ela. Ou descobrir características. Por exemplo, eu olhar aqui na sala e descobrir qual é a média de idade, usando inteligência artificial para agrupar as pessoas. Ou qualquer coisa. Então, isso é IA. Nasceu lá na década de 50, e a gente começou a programar computadores para fazer isso. A grande revolução que isso trouxe, que apesar de estar lá atrás, a gente mudou a forma de se relacionar com um programa de computador. Para quem começou aí a sua jornada, já fez seu primeiro programinha de computador, né? Via de regra, um programa, como o nome propriamente diz, a gente programa, a gente decide e escreve. Se tal condição acontecer, tome tal decisão. Eu dou uma regra, uma entrada, a partir dessa entrada, eu executo a regra e tenho a decisão lá no final. Se eu tenho mais de 18 anos, eu posso dirigir. Se a minha nota é 7, eu estou aprovado. Se eu tenho um emprego, um salário de R$1.000, eu posso pegar um empréstimo de X reais. Se isso, então aquilo. Isso é a programação. Isso é a vida do programador. Trabalhar com, pensar quais são as condições e escrever isso no computador. A IA inverteu. A ideia foi, e se, ao invés de eu escrever a regra, eu olhasse os meus resultados e escrevesse um programa que fosse capaz de olhar para o resultado e, aspas, adivinhar a regra.
Então, eu mostro para ele todos os meus alunos aprovados. E ele vai descobrir que os aprovados são aqueles que tiveram nota acima de 7. Eu mostro para ele todos os meus clientes que pagam a conta em dia. E ele vai descobrir as características, o conjunto de características que faz um cliente ser um bom pagador. E, portanto, a partir daí, qualquer outro cliente que tenha as mesmas características, eu acho que ele vai ser um bom pagador, e aí eu dou crédito, eu faço o financiamento, eu empresto dinheiro para esse cliente. Esse é o poder da IA. Por isso que a gente fala que ela aprende. Ao invés de eu escrever regra por regra, eu dou massa de dados, eu dou resultados e espero que ela descubra, que ela encontre as regras. Por isso que a gente fala que a IA, na verdade, nada mais é do que uma máquina de encontrar padrões. Com base num padrão, eu escrevo, eu gero a regra. Passou um pouquinho de tempo, lá para mais ou menos a década de 80, surgiu um segundo conceito baseado nessa ideia, que é como é que eu ensino de verdade máquinas? Né? Que é o aprendizado de máquina, ou machine learning. Isso não é botar um monte de notebook na frente da lousa, igual esses memes que estão rolando por aí, que acho que todo mundo já viu. Né? O professor ensinando as máquinas, já viram esse meme? Né? Não é bem por aí, mas é mais ou menos por aí. Então, a ideia é justamente essa. Criamos agora regras, formas, programas que, de fato, conseguem aprender com uma massa de dados. E aqui surgiram uma série de tecnologias. A mais famosa, provavelmente, que está dentro do mundo das machine learnings, são as redes neurais. Já ouviram falar em redes neurais? Rede neural é um programa de computador que tenta imitar, fazer parecido a forma que o nosso neurônio funciona. Então, tem pequenos trechos, pequenos pedacinhos de programas que vão se falando uns com os outros. Ele faz um cálculo, pega essa resposta, passa para o próximo e assim por diante, como acontece no nosso cérebro. E aqui a gente começou a conseguir ensinar a máquina. Eu consegui ensinar a máquina a aprender a reconhecer padrões. Por exemplo, padrões de voz. E aqui começaram a surgir as primeiras ferramentas que eu era capaz de falar e ela entender o que eu estou falando e traduzir isso em texto. As primeiras ferramentas que conseguiam ler uma letra, um caractere e reconhecer o que era aquilo. Então, eu vi uma placa de carro e conseguia traduzir aquela foto da placa de carro por um conjunto de caracteres. Qual é os números e as letras da minha placa. Ferramentas que começaram a entender linguagem humana. O que significa a frase, o que significa a minha palavra, o que significa o que eu quero dizer. E por aí vai. Ferramentas que aprenderam se eu sou um bom ou mau pagador. Se eu tenho alto ou baixo risco de um seguro, se eu preciso comprar mais ou menos do produto A, B ou C em função da previsão do tempo. Né? E por aí vai. Então, a gente começou a criar máquinas de reconhecimento de padrões, máquinas que aprendiam. Aí alguém teve uma ideia, mais ou menos lá para o ano de 2010, que era, se a gente consegue fazer essas máquinas aprenderem com uma determinada massa de dados, e se eu multiplicar essa massa de dados por muito? E eu der muito dados para essas máquinas. Obviamente que a gente tinha um outro fenômeno acontecendo no mundo em paralelo, que era o aumento da capacidade de processamento. A gente começou a ter mais hardware, processadores mais rápidos. E para quem curte games, aí vai lembrar que mais ou menos por aqui, em 2010, foi quando começou a surgir as GPUs. Já ouviram falar em GPU? GPU, para quem não lembra ou não sabe, significa Graphic Processing Unit, unidade de processamento de gráficos. Ela nasceu para acelerar o processamento de imagem nos computadores. Porque processar imagem gastava muito processamento simples, mas em paralelo. Porque para essa tela que vocês estão vendo aqui ser desenhada, o computador tem que processar cada um dos pixels. Para quem usa uma tela Full HD, tem 1080 linhas. E para cada linha dessa é um cálculo. Para cada colunazinha é um cálculo. Isso gasta muito cálculo. São cálculos mais ou menos simples, mas muito paralelo. Aí inventaram-se a GPU. E o pessoal descobriu que processamento de inteligência artificial também não são cálculos matemáticos tão complexos, só que são em paralelo. Eu preciso fazer milhares, dezenas de milhares de cálculos ao mesmo tempo. E aí a GPU começou a fazer muito sentido. Tanto que hoje a gente não chama mais GPU de Graphic, e sim de Generic Purpose Unit, porque ela serve para calcular praticamente qualquer coisa. E com isso nasceu o Deep Learning. Então, a gente deu muitos dados, mas muitos dados para ser processados, e com muitos dados eu encontro muito mais padrões. E aqui a gente teve um salto do poder da IA. Porque até o Machine Learning era legal, ela me ajudava bastante, mas, normalmente, ela fazia coisas muito similares que o ser humano faria. Talvez demorando um pouquinho mais, se esforçando um pouquinho mais, mas era mais ou menos o mesmo tipo de análise. O
meu analista de crédito, meu analista de risco, poderia olhar para os mesmos dados e decidir se eu vou emprestar dinheiro para o Carlos ou não, se eu vou fazer o seguro do Carlos ou não. Quando a gente passa para Deep Learning, o volume de dados passa a ser tão grande que um ser humano já não ia conseguir mais processar aquilo na mão. E, com isso, a IA começa a encontrar padrões que não eram tão simples da gente descobrir antes do advento da IA. Porque eu teria que ter uma capacidade de cálculo tão grande para achar coisas, às vezes, tão sutis, que ia ser muito, muito difícil de eu descobrir. Então, aí a gente entra no mundo da Deep Learning, que ela é implementada através de um volume de dados muito grandes e camadas de cálculo, camadas de rodadas da IA. E aí, por isso que até começa aqui a aparecer o mistério. Até Machine Learning era muito mais claro como é que a IA funciona e como é que ela chega a uma conclusão. A partir da Deep Learning, começa a ficar um pouco mais escuro isso. Porque eu tenho uma IA, um algoritmo, uma rede neural, chamando outra, que chama outra, que chama outra. E aqui nasce, né, todo esse poder da IA. E aqui também nascem umas coisas feias, tipo deepfake. Né? Todo mundo já ouviu falar de deepfake. O termo deepfake vem daqui, por causa de Deep Learning. Para eu poder começar a gerar imagens, gerar áudios, eu preciso de um processamento de dados muito grande. Eu preciso ter muitos dados. E aí, há alguns anos atrás, mais ou menos lá para 2020, uma galera teve a ideia e falou assim, se em vez da gente dar muito dado, lembra, eu dava bastante dados, muito dados na Deep Learning, e se agora eu desse praticamente todos os dados do mundo para essa IA aprender? Se eu fizesse download da internet e entregasse para a IA. E, além disso, se eu criasse uma IA genérica, porque até o Deep Learning a gente criava modelos específicos. Se eu preciso de um modelo para calcular risco de crédito, ele só sabe fazer isso. Se eu preciso de um modelo para identificar a cor da roupa de vocês, esse modelo só sabe fazer isso, não sabe fazer outra coisa. E aqui surge um conceito, que são os modelos genéricos. Né? Modelos genéricos pré-treinados. Então, eu crio um modelo genérico que serve para qualquer coisa que foi treinado com a internet, basicamente. Faço download na internet e treino. E aqui sai um termo que depois foi apropriado, né, que é o termo GPT. GPT significa Generic Proposed Trained, ou Transformers. Né, tem uma diferença no mercado. Transformer é a tecnologia que implementa isso. É a versão nova, vamos dizer assim, da rede neural. Então, eu treinei um modelo para fazer qualquer coisa, para responder. E aí a gente começou a aparecer os modelos grandes de linguagem, a gente chama de LLM, né, os Language Models. E aí é isso que a gente está vendo por aí, que você vai na internet, faz uma pergunta e ele responde tudo. E o fato curioso é que esses modelos não foram treinados para responder tudo. Esses modelos foram treinados para entender língua humana. E eles conseguem responder a gente por um efeito colateral. Quer ver um teste? Quem aqui já ouviu falar em Capitu? Quem estava na minha palestra de Joinville não vale, que eu usei acho que o mesmo exemplo lá. Hein? Quem ouviu falar em Capitu? Lembram da Capitu? Né? Vocês acham que o professor lá de língua portuguesa, da, sei lá, 5ª, 7ª, 8ª série, primeiro colegial, queria que eu, 30 e poucos anos depois que eu passei por ele, lembrasse da bendita Capitu? Esse era o objetivo? Não era. O objetivo era eu ler um texto que tinha todo um formalismo da língua portuguesa, bem escrito, com ortografia correta, com gramática correta, para eu aprender língua portuguesa. Efeito colateral, até hoje eu lembro da Capitu e do Bentinho. É isso que acontece com os LLMs. A diferença é que a memória deles é muito boa. Né? Se eu perguntar para vocês aqui, se a Capitu era prima ou irmã de Brás Cuba, o que vocês vão responder? Uma boa parte vai achar um grau de relação, porque a sua memória lembra que Brás Cuba também estava ali perto. É um outro livro, outro autor, mas a gente lê mais ou menos junto. Então, a gente vai associar, e é possível que alguém tenha certeza absoluta que a Capitu era a prima do Brás Cuba. Isso é o quê? Alucinação. E é assim que as LLMs, que os GPTs alucinam. Porque na memória dele estava próximo 2 termos, 2 palavras. E como ele não tinha certeza, ele pegou o que estava mais perto. Né? Vai que cola. Se você está perguntando, a chance de você saber a resposta é pequena, então eu vou responder. Esses modelos foram treinados para conversar, para entender a nossa linguagem, e não para dar resposta. A resposta de tudo é uma consequência. E isso vai evoluindo. Então, surgiram os LLMs, né? O ChatGPT fez o boom. Modelos largos de linguagem já existem há muito tempo. Na IBM, eu uso modelos de linguagem grandes desde 2012.
É assim que a gente consegue entender voz, é assim que a gente consegue entender texto. Mas o GPT popularizou isso, colocou um modelo direto na mão de todo mundo. Porque antes o modelo estava lá, mas eu tinha uma camada de controle, eu tinha uma interface bonitinha, que você às vezes estava usando sem nem saber que aquilo era uma IA. Quando você mandava uma mensagem, talvez, para o chat do seu banco, podia ser um modelo de linguagem lá por baixo, você nem sabia. O GPT popularizou isso. Mas, a partir daí, a gente entendeu que são modelos fundacionais, que são esses grandes modelos preparados para resolver uma série de problemas. Ou para resolver nenhum problema, porque ele é genérico, ele é aberto, ele é uma fundação. E existem modelos fundacionais de vários sabores. E é aí que nasce a IA generativa. Porque, até então, a IA olhava um monte de dados, encontrava padrão e me dava uma resposta. Agora, eu olho para a IA, que tem um monte de informação, e falo, crie, me invente uma frase. Crie uma imagem de um cachorro tomando cerveja na Vila Germânica. Ele vai fazer, não vai? Porque agora ele consegue criar. Por que ele consegue criar? Porque ele tem um repertório tão grande de imagens que ele vai encontrar uma imagem da Vila Germânica, de um cachorro, de uma cerveja, e vai conseguir associar e criar uma imagem. Isso é IA generativa. Aí ela consegue me criar uma resposta que não é programada, não é aquela DISC 1 para, DISC 2 para. Ela vai conseguir me dar uma resposta, gerar uma resposta. E esses modelos fundacionais têm para um monte de coisa. Tem para linguagem, tem para imagem, tem para automação, tem para segurança. Então, a partir desses grandes modelos, eu consigo implementar um monte de coisas. E como as coisas não param, eu fiz uma palestra parecida com isso em outubro, lá em Joinville, e de lá para cá o mundo mudou. A gente falava muito naquela época de modelos fundacionais e assistentes digitais, e hoje a gente está falando de agentes. A diferença do agente é que ele é autônomo. Eu não preciso dar passo a passo para um agente. Por exemplo, eu tenho um assistente, que eu entro lá no assistente e mando uma mensagem para ele, falo, preciso de uma passagem aérea São Paulo Navegantes, no dia 30, depois das 8 da noite. E ele me traz uma resposta. Já usaram algum assistente que faz coisa parecida com isso? Tem vários por aí, né? Um agente é diferente. Eu falo para ele assim, eu preciso estar na palestra em Blumenau, às 7 da noite do dia 31. Ele vai olhar minha agenda, ele vai descobrir que eu não posso voar hoje à tarde, porque eu tenho outro compromisso, então eu vou ter que vir antes. Ele vai descobrir que o único voo disponível para vir antes era ontem, então ele vai me reservar um voo de ontem, e se ele reservar um voo de ontem, ele precisa me arrumar um hotel para hoje. E aí ele já vai olhar qual é o hotel, já vai calcular no Uber a distância do hotel até o evento, para saber... Fui eu? Não. Para saber que horas eu tenho que sair daqui, já vai me avisar, olha, saia de casa às 5h30 da tarde, porque seu voo parte de Congonhas às 6h30, e você chega em Navegantes, vai dormir nesse hotel e vai estar na palestra a tal horário. E como é que ele faz isso? Não sei, o problema é dele, ele é meu agente. Óbvio que a gente vai ter que treinar, a gente vai ter que ensinar o que é uma passagem, o que é um hotel, como é que ele fala com o Uber, como é que ele fala com a companhia aérea. Mas, a partir do momento que eu dei a missão, ele vai resolver, e eu não preciso me preocupar com isso. Esse é o poder dos agentes, e é isso que é a febre do momento. Então, se você precisar escolher alguma coisa e começar a estudar, estude agentes de IA, ou IA baseadas em agentes. Mas uma coisa super interessante que a gente vê no mercado é que praticamente tudo que está disponível na internet de modo público e gratuito foi utilizado para treinar os modelos de IA. Wikipedia, a Biblioteca do Congresso, Archivix e um monte de outras coisas por aí, site de jornal. Só que só 1%, ou quase, dos dados corporativos foram utilizados para treinar IA. Então, eu posso treinar as IAs com os meus dados da minha empresa, para agora sim ensinar a ela a ser uma IA específica que conhece o meu negócio, sabe o que eu faço, sabe como conversar com o meu cliente, sabe que produtos eu vendo, sabe como eu trabalho. Olha o poder que isso tem. A hora que a gente pegar essa ideia que um GPT faz no genérico e ensinar ele a trabalhar para a minha empresa. Juntando com o conceito de agentes, eu crio a revolução. É aí que está a ideia. Mas é importante que a gente tenha uma IA que, além de funcionar muito bem, que ela entenda do meu negócio, mas que ela me garanta transparência. Eu preciso saber as decisões que ela está tomando, por que ela está tomando. Que ela seja explicável, que ela me explique e justifique por que eu dei crédito para o Carlos ou não dei crédito para o Carlos. Que ela seja justa, que ela não tenha viés, que ela não seja preconceituosa e discriminatória. Que ela seja robusta, que ela tenha performance e segurança.
né? E privada. Eu não quero que ninguém saiba dos dados que eu estou usando numa IA e nem os dados dos meus clientes que eles estão usando numa IA. Então, não é tão simples assim a gente implementar uma IA de verdade para usar em coisa séria. Aqui, só para mostrar para vocês como isso está evoluindo rápido, esse é o gráfico do Gartner, que ele mostra a evolução das tecnologias. Esse é do ano passado, desse ano sai agora em junho. E a gente vê que a maior parte das bolinhas ali estão no branquinho ou no azulzinho, significa que essas tecnologias vão amadurecer em até 2 anos, né? Ou um pouquinho mais. Então, isso mostra a velocidade que as coisas estão crescendo. E como é que eu começo? Pensando em usar uma inteligência artificial na minha empresa, pensando em usar, né, IA de verdade para trabalhar. Por onde começa a jornada? De forma simples. Não posso querer revolucionar o mundo. Vou escolher um problema da minha empresa, do meu negócio, para resolver. Ou então eu vou descobrir um problema do mercado e vou criar uma ideia e vai nascer uma startup. A gente está começando a falar, saiu um artigo umas 2 semanas atrás, falando que talvez a onda desse próximo ano é das One-Man Unicorn, ou Single Person Unicorn. Já ouviram falar em unicórnios, né? As startups que passam $1 bilhão. Eles estão prevendo que esse ano e ano que vem vão surgir startups acima de $1 bilhão formadas por uma pessoa. Porque essa pessoa vai usar IA para todo o resto da empresa. Basta eu ter a ideia, eu ser o autor intelectual da ideia e ponho a IA para construir, para fazer as outras coisas. Isso é o poder, né? Potencial. Então, começa simples, mas pensa numa coisa que vai escalar. IA me ajuda muito em problemas escaláveis, em problemas de escala. Se é uma atividade muito pequena, que uma única pessoa faz sozinha e não precisa de muita ajuda, eu ganho pouco botando uma IA para fazer isso, né? Se é uma atividade que eu preciso de dezenas, centenas de pessoas para resolver, a IA ajuda bastante. Busque produtividade e entenda investimento, retorno de investimento. Eu vou usar a IA para fazer o quê? Qual é o retorno que ela vai me trazer? A gente está no momento de febre. Eu todo dia escuto o cliente falando, eu preciso desenvolver um projeto com IA, eu preciso desenvolver um projeto com IA generativa, eu preciso desenvolver um projeto com agentes. Para quê? Não, porque meu chefe mandou. Mas qual é o retorno? Não, meu chefe mandou, meu retorno é esse. Não funciona, né? A longo prazo isso não para em pé. Então, qual é o retorno desse investimento que você vai fazer com a IA? Busque como gerar valor, como agregar a inteligência artificial no seu processo que gera valor. De novo, olhando produtividade, experiência e inovação. Para que a gente consiga alcançar isso, a gente precisa trabalhar e ter dados, modelos e infraestrutura. E aqui tem um espaço de trabalho gigantesco. Organizar dados das empresas hoje é um trabalho imenso. Arrumar esses dados, limpar esses dados, para poder alimentar uma IA, é um trabalho gigantesco. Tem muita coisa a ser feita antes da gente poder começar a usar a IA de verdade, com seu potencial. Busque também nas empresas, nas organizações, nas escolas, nas associações, como é que isso vai afetar a cultura e como é que a gente engaja as pessoas. E aqui o papel, né, do programa Jovem Programador é super legal, que é como é que a gente traz novas habilidades, novos skills e engaja o mercado nas tecnologias. Se eu não tiver o mercado engajado, se eu não tiver mão de obra, meus projetos não vão parar em pé. Eu tenho uma ideia genial, vou começar a implementar e não tenho ninguém para construir. Então, capacitação e engajamento da comunidade é super, super importante. E sem esquecer de pensar naquela IA, como eu já comentei, que seja confiável, que tenha precisão, segurança, eficiência e, principalmente, gere valor. E a gente acredita que, para um projeto de IA, para uma solução que usa inteligência artificial, para uma empresa baseada em inteligência artificial, ela precisa se preocupar com 3 pilares. Ela precisa se preocupar, primeiro, em dados. Eu preciso ter uma boa qualidade de dados, eu preciso ter uma boa massa de dados. Se eu não tiver um monte de dados para a IA se aprender, ela não vai aprender nada. Na sequência, eu preciso ter modelos. Eu preciso treinar os modelos para eles serem especialistas naquilo que eu preciso fazer. Treinar com os meus dados, para eles conhecerem a minha empresa, o meu negócio, o que eu quero fazer. E, por baixo de tudo isso, talvez mais importante, eu preciso ter governança. Eu preciso que tudo isso seja gerenciado. Eu preciso saber quando o modelo está fazendo coisa errada. Eu preciso descobrir quando as alucinações estão acontecendo. Eu preciso saber se eu tenho um problema de segurança. E preciso saber também se eu tenho um modelo que ninguém usa, que está lá gastando recurso caro por um monte de tempo e ninguém está usando. Então, é importante ter governança. E aí a gente começa uma escadinha da IA.
onde a gente sai da IA, que era uma adição, um negocinho a mais que eu tinha no meu sistema, que me dava um apoio, me dava uma ajudinha. Eu começo a coletar esses dados, organizar isso. Adiciono inteligência nas minhas camadas de aplicações, então, onde estão as regras do meu negócio. Começo a automatizar fluxos, tarefas repetitivas eu começo a automatizar com o IA. Eu começo a trocar fluxos mais simples por inteligência artificial, por agentes, até que a IA começa a fazer o trabalho, e aí eu tenho uma inversão, de vez de ser o meu trabalho, a minha missão com o IA, passa a ser a IA primeiro. A IA resolve o meu problema. E aí a gente começa, de fato, a poder aproveitar todo o potencial da inteligência artificial. E só antes de eu contar o que está vindo por aí, só passar a mensagem do patrocinador. Como é que a IBM enxerga isso? A gente enxerga justamente através de uma plataforma. E a gente lançou agora, há 2 anos, a plataforma chamada Watson X, que ela é a filha da plataforma chamada Watson, que foi lançada em 2011. Então, para a gente ver que a história da inteligência artificial é longa. E essa plataforma justamente é desenhada naquele princípio dos 3 pilares. Eu tenho um conjunto de ferramentas que vão cuidar dos meus dados, garantir a qualidade, a segurança, a disponibilidade dos dados. Eu tenho uma plataforma que vai garantir a execução dos modelos, onde eu vou rodar todos aqueles modelos de LLM, não só da IBM, como do mercado, os que são abertos. Eu posso fazer download de N modelos na internet e rodar dentro da plataforma. E, por baixo de tudo isso, eu tenho uma camada de gestão, de governança, que vai gerenciar todo esse ciclo para garantir que meus modelos estão funcionando da forma que deveriam. E só para comentar e ilustrar que, de fato, isso não é coisa nova, a gente tem mais de 40 mil casos no mundo utilizando inteligência artificial, casos bastante complexos, casos simples, casos que estão perto da gente, como, por exemplo, o manual do Volkswagen. Quando você baixa o aplicativo da Volkswagen e tem o manual do seu carro, aquilo é inteligência artificial. Você está conversando com uma IA, você pode mandar uma mensagem de voz, falando, apareceu uma luz no meu painel, eu não sei o que significa, tira uma foto da luz, e ela vai te explicar, vai contar o que é. Até análises super sofisticadas, como a gente fez o ano passado no US Open, que é o maior torneio de tênis dos Estados Unidos, onde, com o IA, a gente conseguiu prever e acertar 97% dos resultados de todos os jogos. Analisando os jogadores, a performance de cada um, como um jogou com o outro, o histórico de cada um, e fazer previsões de como ia ser o resultado. Olha o poder. Isso serve para o técnico melhorar o treino do jogador, serve para o jogador saber com quem ele vai enfrentar, e não vou nem contar o que dá para as bets fazerem com isso. Deixa para lá. Mas o mundo não para. Então, esse ano, a gente está vendo uma adoção em massa das IAs generativas, estamos começando a ter redução de custo, estamos começando a ter aí algumas evoluções no consumo energético. Esse é um grande desafio. Os modelos de IA gastam muita energia, por isso a gente está vendo agora sair modelos menores, modelos que foram treinados com menos dados, que eles têm menos capacidade, porém são muito mais eficientes, para tarefas mais específicas, fazem mais sentido. 2027, a gente vê ter os modelos generativos, os modelos fundacionais em escala, em uso mais abrangente. 2029, a gente acredita que a IA começa de verdade a raciocinar, e a gente começa a partir para o mundo da IA, de fato, que consegue aprender coisas novas que elas não foram pré-treinadas. 2030 para frente, por enquanto, só a ficção científica conta para a gente. Ou não. Eu comentei com vocês que desafio energético é um grande problema, e a gente já está vendo inovações aparecer no mercado, como esse chip, chama North Pole. Isso aqui é um microchip analógico, ele não é digital, e ele foi desenhado simulando o funcionamento do cérebro humano, de verdade, nos seus componentes eletrônicos. E esse chip consegue entregar uma aceleração 22 vezes mais rápida do que a placa de processamento de GPU que a gente tem mais rápida no mercado, consumindo 40% menos, 47 vezes menos energia elétrica. Então, é um salto de processamento absurdo e uma redução de consumo de energético absurdo. Hoje, a gente tem alguma coisa, mais ou menos, 2 vezes o consumo energético da Irlanda inteiro sendo gasto em inteligência artificial no mundo. Então, é um negócio assim, surreal. E talvez depois desse chip, a gente chama isso de chip neuromórfico, porque ele é equivalente ao formato, à forma do cérebro humano.
talvez o próximo salto seja a computação quântica. Computação quântica é uma tecnologia que está vindo por aí, ela já existe, já está disponível, a gente está evoluindo o seu uso. A gente acredita que até o final da década ela vai estar acessível de forma potencial para ser utilizada para a inteligência artificial. E aí a gente vai ter um salto inimaginável. Só para dar uma ordem de grandeza para vocês, o GPT, para ser treinado, consumiu 10 mil servidores por 8 meses. Uma máquina quântica ótima, que a gente espera estar no ar por volta de 2030, seria capaz de treinar o GPT 3.5 em 2 horas. Então, esse é o salto, de 8 meses para 2 horas. Isso significa que, à noite, eu treino de novo o meu modelo para amanhã cedo ele estar melhor. Isso significa que, daqui a pouco, qualquer vez que eu converso com o modelo, ele pode ser retreinado e aprender com os seus erros de forma imediata. E, seguindo aqui para o nosso final, vocês já devem ter ouvido essa frase algumas vezes, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, e é verdade. A IA não vai substituir as pessoas. Né? Eu estava conversando até um pouquinho aqui antes, na entrada. A IA não vai substituir a nossa criatividade. Ela é muito boa para fazer um monte de imaginazinhas bestas que a gente imaginou. Ela só constrói a imagem. Né? Ela não vai substituir a gente. Não tenho o mínimo medo disso. Mas eu tenho certeza absoluta, meu slide está com pressa, que as pessoas que sabem usar IA vão substituir aquelas que não sabem usar IA. Né? Eu estava conversando com o deputado Napoleão ali na entrada e a gente fez uma analogia interessante. Né? A IA hoje pode gerar um monte de imagem, vai substituir os artistas? Não. Assim como há 20, 30 anos atrás, será que o AutoCAD substituiu os engenheiros e arquitetos? Não. Só automatizou o processo chato de ficar fazendo 40 páginas do desenho de uma planta de um prédio de 40 andares, todos iguais, mas eu tenho que copiar na mão, uma a uma. Eu tenho que saber usar a tecnologia, eu tenho que saber usar a IA. E a gente espera que, até o final desse ano, 85 milhões de empregos vão ser transformados pela IA. Eu vou ter que passar a saber usar a IA para trabalhar. E 97 milhões de empregos novos irão surgir no mundo para quem conhece IA. Então, aí entram os engenheiros de IA, os programadores de prompt, os domadores de chatbot, os curadores, e por aí vai. Né? Então, a gente está chegando na era da força de trabalho aumentada, onde a parceria humano-máquina vai potencializar nossas capacidades, vai potencializar a criatividade. Eu, de vez em quando, tenho umas ideias criativas interessantes de fazer imagens, mas eu sou uma catástrofe em desenho manual e qualquer ferramenta de desenho. Mas, se eu peço para a IA desenhar aquela minha ideia, às vezes ela resolve. Então, ela está potencializando a minha criatividade. Né? Então, a gente acredita de verdade que a IA está aqui para ajudar a gente, para evoluir o ser humano, né? Evoluir a forma da gente trabalhar. E a gente tem que estar olhando para isso. Né? E a gente tem que estar aprendendo todo dia. Eu estava comentando também, na hora que eu cheguei aqui, que esses meus slides estão atualizados até as últimas notícias da semana passada. Porque esse fim de semana não deu tempo de atualizar com o que saiu durante o fim de semana. E eu chegando amanhã em São Paulo, eu tenho um evento a meio-dia que já vai estar desatualizado de novo, porque as coisas não param. Legal, pessoal. Deixa eu passar aqui só para o último. Aqui tem meu LinkedIn. Se alguém quiser me seguir, aí vai ser um prazer. Eu estou sempre tentando postar alguma coisa sobre inteligência artificial e computação quântica. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas, que eu acho que esse é o papel do professor, né? É trazer a dúvida, trazer o questionamento, que é só assim que a gente evolui, quando a gente para pensar. Espero que vocês tenham gostado. De novo, muito obrigado. Em nome do CEPROSC, do SENAC de Santa Catarina e demais patrocinadores e apoiadores, convido o senhor Andreas Hartmann para fazer a entrega de um presente ao senhor Carlos pela belíssima palestra.
partir de agora, faremos uma homenagem aos patrocinadores, apoiadores e entusiastas que têm sido fundamentais para o sucesso e crescimento do programa. Convidamos o presidente do CEPROSC, senhor Andrés Hartmann, e o senhor Fabiane Batista Arque, diretor regional do SENAC de Santa Catarina, para proceder à homenagem a algumas pessoas que marcaram a história do programa Jovem Programador ao longo dos anos. Peço que as pessoas citadas dirijam-se aqui à frente do palco para receber a sua homenagem especial. Convidamos o senhor Jorge Sensi, senhor Márcio Gonçalves, senhor Carlos José Pereira e senhor Paulo Sérgio Paganelli. Senhor Jorge Sensi, a pessoa do CEPROSC que propôs a criação de um programa de formação de desenvolvedores. Senhor Márcio Gonçalves, presidente do CEPROSC de 2020 a 2023, que encarou o desafio de iniciar o PJP. Senhor Carlos José Pereira, diretor do CEPROSC, primeiro coordenador do PJP, que criou a estrutura necessária para o jovem programador sair do papel. Senhor Paulo Sérgio Paganelli, conselheiro CEPROSC, participante ativo na coordenação do PJP nas últimas 2 edições. Convidamos também para receber o senhor Fabiano Batista Arque, diretor regional do SENAC de Santa Catarina. Convidamos a senhora Lariane Alui Peixoto, consultora educacional do SENAC Santa Catarina. Senhora Alice Inês Sbors recebe a homenagem em nome de toda a equipe do Sindiblu, responsável pela administração do CEPROSC. Senhor Juliano Vieira, gestor estadual do Eixo Tecnologia da Informação do SENAC Santa Catarina. Senhor Fernando Neves recebe homenagem em nome de toda a equipe da Marketplace, que realiza um belíssimo trabalho à frente do marketing do CEPROSC e do jovem programador. Nesse momento, procederemos à entrega de uma homenagem especial e à entrega dos certificados aos patrocinadores do PJP. Convidamos o senhor Eduardo Schuster, representando a empresa BST Sistemas.
senhor André Ricardo Spies, representando a empresa CB Sistemas. Convidamos o senhor Renato Lorenzi, representando a empresa Cloud Park. Convidamos a senhora Ana Paula Belete Gonçalves, representando a empresa Data Info. Convidamos a senhora Patrícia Stazak Gonzalez, representando a empresa Data Hunk. Convidamos o senhor David Giovanni Santana, representando a empresa Dev10. Convidamos o senhor Daniel Henken, representando a empresa DGSys. Convidamos a senhora Daniela Rubia Formage, representando a empresa Fácil. Convidamos a senhora Cláudia Hartmann, representando a empresa Heart System. Convidamos o senhor Marcelino França, representando a empresa AP Controle. Convidamos o senhor Luiz Felipe Carvalho, representando a empresa Infoel. Convidamos a senhora Bianca Cunha, representando a empresa Calab. Convidamos a senhora Fernanda Guns, representando a empresa Mobus. Convidamos o senhor Diego Andrade, representando a empresa NDD. Convidamos o senhor Jorge Sense, representando a empresa Sênior.
Convidamos a senhora Sueli Maroski Goldacker, representando a empresa tecnológica. Convidamos a senhora Maria Inês Keski, representando a empresa WK. Procederemos agora à entrega de uma homenagem especial e à entrega dos certificados às entidades apoiadoras do PJP. Convidamos o senhor Márcio Tomelin, representando a Bluesoft. Convidamos o senhor Udo Schroeder, representando o Instituto Gene. Convidamos o senhor Elton Silvald, representando a Somar. Convidamos a senhora Vanessa Moltini, representando a imprensa, programa Ver Mais, NDTV Record. Nesse momento, convido o senhor Fabiano Batista Archer, diretor regional do Senac Santa Catarina, para fazer a entrega de uma placa ao senhor Andrés Hartmann, presidente do CEPROSC. Receberão ainda o reconhecimento pelo apoio e patrocínio às empresas que não puderam estar presentes. Caso algum dos citados tenha um representante, pedimos que venha até o palco. Exímio, Avan Labs, Onda Segura, Softplan, AP Controle, Clubes Associados, Radec, Webprev, Acate, Cici Têxtil, Amurel Tech, Colabtech, Comunitec, Novale Hub e Inovale. Agradecemos essas empresas que infelizmente não puderam estar presentes. Criado em 2021 pelo CEPROSC, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados de Santa Catarina, e realizado em parceria com o Senac Santa Catarina, o programa Jovem Programador já alcançou 19.309 inscritos, com 126 turmas e 4.100 vagas disponibilizadas desde a sua criação. Chegamos ao final da 5ª edição do programa Jovem Programador. Antes do encerramento, também gostaríamos de agradecer ao IBM, que foi apoiador deste programa. Convidamos o senhor Andrés Hartmann, presidente do CEPROSC, para fazer o encerramento deste evento. Por uma falha nossa, nós deixamos de chamar a Leila. Leila, faz favor.
Antes de encerrar, eu queria ainda chamar o Pereira. Pereira pediu a palavra aí em cima do palco aí. 2 minutinhos, né? E acho que merece a palavra pelo que fez pelo programa aí. Boa noite a todos. Em geral, quem ganha um Oscar tem direito a tirar um papelzinho do bolso e falar alguma coisa. Talvez vocês estejam estranhando por que se dá o direito de quebrar o protocolo, né, num evento tão bonito, com tantas autoridades. Quem é o Pereira para quebrar esse protocolo? Esse nome Jovem Programador eu dei quando nós começamos a idealizar o programa. Que, aliás, eu peço perdão para as programadoras que eu vi nas salas de aula, porque a gente pensou na profissão de programador e não pensamos que a primeira programadora do mundo foi uma mulher. Na verdade, o programa até teria um mérito muito maior se chamar Jovem Programadora. Então, peço perdão para as mulheres. Gostaria de também chamar a atenção para os alunos. Nós falamos em dar oportunidade, e assim por diante, das empresas darem oportunidade para os alunos, e eu diria o seguinte: os alunos são a razão desse programa. Esse programa foi criado porque nós precisamos de talento para as empresas, e a gente só encontra os talentos nos alunos. Então, eu queria agradecer a todos esses alunos que acreditaram no programa, e vou dizer mais, quando nós idealizamos o programa, qual era o nosso maior medo? É que ele não tivesse alunos. Nós podíamos ter toda a infraestrutura do mundo, podíamos ter tudo, mas se nós não tivéssemos alunos, o programa não existiria. Talvez a ordem de mérito aqui seja exatamente desses alunos, daqueles que estão emprestando todo o seu conhecimento, aquele conhecimento que eles vão ter para desenvolver as empresas de Santa Catarina. Essas são as pessoas. Quando eu vejo o Werner Kesk aqui, que trabalhou comigo na sala, eu, por exemplo, fui egresso de um curso também com 18 anos. Eu fiz um curso desse, fui programador durante 10 anos, tive uma empresa em Blumenau, que está aqui como uma patrocinadora, hoje já não sou mais da empresa, mas eu fui egresso de um curso desse. Então, esses jovens, eles têm que saber que dessas pessoas que estão fazendo esse curso, alguns vão desistir, alguns acham que não deveriam estar ali e serão os grandes gênios e os talentos que a gente vai descobrir. Alguns serão empresários, alguns serão grandes técnicos que vão transformar as empresas, e como disse o Carlos da IBM, talvez tenha uma empresa, uma pessoa que crie uma unicórnio. E essa pessoa pode sair desse curso. Eu gostaria também de dizer, chamar a atenção para os professores. Eu sempre ouvi na minha vida que 90% de um aprendizado depende do aluno. O aluno é que é o responsável pelo aprendizado. E que somente 10% é responsabilidade do professor. Mas também eu vi que, se não tiver os 10%, os 90% não vêm. Tá certo? Então, isso é importante, né? Por isso, eu gostaria de destacar o SENAC. Aliás, eu fiquei muito impressionado quando comecei a ter contato com o SENAC, pela estrutura, pela agilidade, pelo comprometimento das pessoas, e principalmente do Juliano Vieira, que está aqui presente. O Juliano sabe como nós quebramos pedra, Juliano, juntos, né, para descobrir os caminhos para chegarmos. Quando a gente vê um rio desse, que é o Jovem Programador, a gente esquece, às vezes, que teve muitos afluentes, começando, até que se junta, claro, um grande rio, que nem o SENAC, né, que aí dá força e poder para aquele rio. Mas teve lá a sementinha,
teve um afluente que começou, assim como o Rio Amazonas começa, com um pequeno afluente você consegue achar. O CEPROSC, eu acho que foi muito importante quando o Márcio estava na presidência, o Márcio acreditou nesse programa, não era fácil, ele sabe, inclusive, nós discutimos isso, olha, Pereira, se der certo, vai ter muito mérito, se der errado, nós é que vamos ser os responsáveis pelo erro, né? Então, ao Márcio, parabéns por ter acreditado na ideia, ao Andréas, que deu continuidade, o Andréas está fazendo um trabalho muito excelente no CEPROSC, à diretoria, que acreditou, sem a diretoria a gente não conseguiria fazer nada, mas todos tiveram esse engajamento, e gostaria de também chamar a atenção para o Jorge Sense, que ele me procurou com essa ideia, disse, Pereira, nós vamos fazer um programa maior, alguma coisa muito maior em Santa Catarina, e assim por diante, e conseguiu me convencer de que faria sentido dar todo o esforço, colocar toda a habilidade para que a gente pudesse construir um programa como está hoje, né? Então, desculpe eu falar agora, quem conviveu comigo, Márcio e outros, Leila, do SENAC, sabe como nós sofremos para que esse programa pudesse parar de pé, como diz o Carlos, que é uma expressão muito comum aí, utilizada pelo pessoal de fora. Mil desculpas para vocês por eu ter quebrado o protocolo, mil desculpas mesmo, né? Muito obrigado, Andréas, e parabéns, principalmente aos alunos, e que eles tenham sucesso com esse curso. Obrigado. Quebrar o protocolo assim está mais que autorizado, né? Para concluir, eu espero que esse evento tenha sido inspirador para todo mundo, seja para os alunos aí para seguir uma carreira legal, se dedicar a estudar, para os empresários, líderes que aqui estão, patrocinadores ou não, que também vejam o quão importante é isso e quão é importante a gente formar pessoas para as nossas empresas, sim, para a sociedade, sim, também. Eu espero que todo mundo que foi homenageado aqui também, e eu espero que não tenhamos esquecido ninguém, tenha se sentido realmente honrado por isso. Esse era o objetivo, de dar crédito a cada um pelo que fez. O que hoje aparece aqui isso não veio, como o Pereira diz, não surgiu do nada, isso foi construído, né? Eu sou parte disso, o Pereira, Jorge, Márcio e assim tantas outras pessoas. É o conjunto dessas pessoas, o conjunto dessas empresas, dessas entidades que construiu isso. Então, gente, começou para valer o Jovem Programador, edição 2025. Sejam todos... tenham todos uma boa noite, teremos um coquetel aqui atrás agora e vamos aproveitar esse momento para fazer uma conexão aí entre pessoas e se inspirar e se motivar. Grande abraço, obrigado por essa noite.